Começa agora o Entrevista 103. Olá, eu sou o Gabriel Neres e este é o programa Entrevista 103. Estamos recebendo no estúdio da Uniderp FM o Procurador de Justiça Dr. Fábio Jun Capucho, presidente da APREMES, Associação dos Procuradores do Estado de Mato Grosso do Sul. Bom dia, doutor. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Na última terça-feira aconteceu em Brasília o Movimento Nacional pela Advocacia Pública. Explique para o ouvinte qual foi o objetivo do movimento. O movimento ele foi organizado pelas várias associações nacionais de advocacia pública, então os que representam os procuradores do Estado, que é o meu caso, os que representam os advogados da União, os procuradores federais, procuradores municipais, tendo em vista o quê? Uma pauta comum entre todos os advogados públicos do Brasil, que é a questão da autonomia administrativa e financeira das procuradorias dos estados, da Advocacia Geral da União, das procuradorias municipais. A autonomia administrativa e financeira significa que nós vamos ter o quê? Garantia de recursos financeiros para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o incremento das condições de trabalho do advogado público. O movimento conta com o apoio da OAB? Conta também com o apoio tanto da OAB local aqui de Mato Grosso do Sul, quanto da OAB nacional. A defesa dos interesses do Estado ainda não é vista como política pública? Não, infelizmente nós, procuradores, entendemos que ainda não. Por quê? Porque a política pública envolve sempre um planejamento, tá certo? Um planejamento permanente e investimento constante para adequar essa realidade da defesa do Estado às suas necessidades. Hoje, infelizmente, nós vemos o quê? Uma atuação esporádica do poder público em investimento. E as procuradorias dos estados, mais das procuradorias que nós trabalhamos, nós vemos o quê? Um crescente descompasso com outras carreiras jurídicas e, nesse sentido, uma defasagem na possibilidade de uma defesa correta dos interesses do Estado, que são, na verdade, interesses de toda a sociedade. Na opinião do senhor, já houve resposta positiva do manifesto? Sim, eu voltei bastante animado lá de Brasília, porque no dia nós reunimos no auditório Petrônio Portela, que é um auditório dentro do Senado Federal, mais de 600 procuradores do Estado, advogados da União, procuradores federais, ou seja, representantes do Brasil inteiro. Nós lotamos aquele auditório, tivemos a participação de diversos parlamentares apoiando o evento. Aqui de Mato Grosso do Sul, o Fábio Tradi, o senador Delcídio, o senador Rubem Figueiró, eles estiveram presentes ou então manifestaram o seu apoio publicamente. E isso foi muito positivo, tanto é que nós conseguimos um passo já significativo, porque nós temos duas propostas de emenda constitucional que estavam apensadas, mas que estavam aguardando ainda a instalação do que a gente chama de uma comissão especial para análise do mérito, né, dessas propostas, já há bastante tempo aguardando essa instalação, e o próprio presidente da Câmara, o deputado Henrique Alves, ele se deslocou até o plenário, onde nós estávamos, para anunciar a instalação dessa comissão. Então foi um grande passo, uma resposta positiva, né, do Congresso Nacional a essa mobilização que nós fizemos nacionalmente. Já existe alguma outra medida a ser tomada? Não, a ideia é que nós permaneçamos agora em constante pressão sobre o Congresso, pressão justa, né, pressão democrática, para que eles justamente deem um andamento mais célere a esse processo, né, legislativo, tendo em vista que há uma urgência na implantação dessa autonomia administrativa e financeira para a advocacia pública. Então, já vínhamos em luta, mas a partir desse momento nós vamos reforçar isso e manter a constante pressão democrática sobre os nossos parlamentares. Como foi a conversa com a OAB Nacional e com outras associações? Foi uma conversa bastante produtiva, porque justamente existem alguns interesses específicos de cada categoria, mas na verdade nós conseguimos nos irmanar em torno desse objetivo comum, que é a autonomia administrativa e financeira, e com isso possibilitamos esse movimento forte que justamente já começou a render frutos com a instalação da comissão. Nós sabemos que nós temos ainda um longo caminho pela frente, por quê? Porque é preciso esse debate dentro da comissão, preciso aprovar a mudança constitucional que nós estamos pretendendo para instalar essa autonomia administrativa e financeira, e depois ainda temos que levar essa discussão ao Senado. É um caminho longo e por isso que nós temos o quê? Que manter essa luta constante. Como isso reflete em Mato Grosso do Sul? Nós somos aqui no estado 82 procuradores na ativa.
que é um número que nós consideramos, inclusive, reduzido diante da dimensão do estado de Mato Grosso do Sul e mais ainda da crescente complexidade das questões legais que envolvem a administração pública. O procurador de Estado, ao contrário do que muitos acreditam, ele não é um agente simplesmente arrecadador. Na verdade, hoje, o que nós temos tentado explicar é que o procurador de Estado é um agente para viabilizar a concretização das políticas públicas do Estado. Por quê? Porque o governante ele é eleito com um mandato, né, popular e tem que executar as políticas públicas que ele prometeu à população, à sociedade. Mas para que essas políticas públicas sejam executadas, ele precisa de um suporte jurídico. Então nós temos justamente dito o quê? Que defesa do Estado é algo muito mais amplo do que simplesmente a atuação judicial ou a atuação arrecadatória. É justamente dar um suporte jurídico amplo para quê? Para a legalidade dos atos da administração, para a eficiência desses atos administrativos, ou seja, evitar desperdício do dinheiro público, assegurar a concretização das políticas públicas. Então, a questão de implantação de rodovias, de casas, tudo isso passa por um suporte jurídico da Procuradoria do Estado. Então, nós temos um corpo pequeno perto da dimensão dessas problemáticas, né, que envolvem a gestão pública moderna, mas a gente tem justamente tentado negociar com o governo do Estado, torná-lo sensível a essa situação para tentar incrementar melhores condições de trabalho. Como eu disse, a ausência dessa autonomia administrativa e financeira que assegura recursos para um investimento constante na nossa estrutura, ela acaba criando um descompasso. Hoje, a Procuradoria do Estado ela tem uma condição de trabalho muito inferior ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à magistratura, e isso acaba criando um grande temor entre os procuradores de não conseguir fazer jus à sua missão constitucional, que é de defender os interesses da sociedade através do Estado. Dr. Fábio Jun Capucho, presidente da APREMES, Associação dos Procuradores do Estado de Mato Grosso do Sul, obrigado pela participação e tenha um bom dia. Eu agradeço muito pela oportunidade, um bom dia para você e um bom dia para todos os ouvintes. O tema de hoje do Entrevista 103 foi o Movimento Nacional pela Advocacia Pública. O programa termina aqui e volta na semana que vem. Eu, Gabriel Neres, volto no período da tarde com o Informe 103. Até lá! Você ouviu o Entrevista 103. Realização Fundação Manuel de Barros.